Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e assistindo o 16º episódio do Fora de Tópico. Eu sou o William Cardoso, estudante de Bioengenharia em Coimbra, Portugal. E antes da gente entrar no assunto do podcast de hoje, desse episódio, que vocês já viram pelo título, a gente vai falar sobre CPI da pandemia. Eu queria fazer alguns comentáriozinhos. Primeiro, sugeria a vocês que procurem a gente lá no Twitter, @Fora de Tópico, porque lá tá um pouco parado, mas é onde a gente quer utilizar para poder ter um pouco mais de contato com vocês, para que vocês possam dar ideias, sugestões, assim como para quem está vendo pelo YouTube, se inscrevam aqui embaixo no botãozinho, ativem as notificações e nos comentários, enquanto o Vitor dança ali, faz a dancinha deles, você faz a sua sugestão para os próximos episódios. Como vocês talvez tenham notado no último episódio, que foi o primeiro, no caso, que a gente tem com a gravação de vídeo também, né? Que algumas pessoas fizeram elogios porque gostam de ver a cara de quem está falando. E que foi uma surpresa pra gente, porque teve uma boa aceitação no YouTube, no canal. Então corre lá também e se inscreve, se caso você estiver escutando pelo Spotify, Amazon Music, Apple Music, enfim. Você deve ter notado de que a gente está com uma interferenciazinha no áudio. A gente vai tratar de melhorar para as próximas semanas, mas como a gente ficou algumas semanas afastado por uma questão de saúde minha, se caso você quiser, você corre lá nas minhas redes sociais, que eu já fiz vários comentários sobre isso, @Willcardo no Twitter, lá eu fiz vários comentários, ou no Instagram, @WillCardoso. Ok. Agora sim eu passo a bola para o meu querido companheiro de podcast para que ele faça a sua apresentação. Alô, rapaziada, alô, gente fina, alô, moçada, sejam todos muito mais do que bem-vindos a esse novo episódio que surfa nas ondas da intraweb, no YouTube, no Spotify, em qualquer outro lugar que vocês estejam escutando ou nos assistindo. Eu me chamo Victor Barcelos, eu sou aqui o especialista, o comentarista de botequim do nosso, sentado ao lado direito, né, do William Cardoso. Assim que, de minha parte, é só isso e, por mim, a gente já poderia dar o chute e começar a fumar banana aqui, Will. E hoje, justamente como o Vitor falou, é bem uma conversa de botequim, porque a gente vai comentar coisas que aconteceram nos últimos 7 dias no Brasil por conta da CPI da pandemia, que se tornou o grande novo Big Brother do Brasil, porque todo mundo está assistindo, se tornou um grande circo, num grande geral, já vamos entrar nesse assunto. Enfim, né? Não há muito o que falar além do que opinar. E eu quero fazer alguns comentários depois também sobre uma situação vinculada a algo que aconteceu, mas quando chegar no ponto, né? Porque eu tenho aqui 3 tópicos para a gente falar hoje, só que eu vou deixar aqui de início, eu vou jogar a bola para o senhor Vitor, porque Sacanagem isso. houveram 3 mulheres muito importantes essa semana que participaram da CPI: a Capitã Cloroquina, a Nise Yamaguchi e a Luana Araújo. Além disso, teve o queridíssimo, muitas aspas do lado de queridíssimo, para quem não está vendo a minha cara, ex-ministro Pazuello, né, que passou mal, teve um mal súbito no meio Oh, do coitadinho. seu depoimento, enfim, tadinho, né? Enfim, eu vou deixar que o Vitor comece fazendo os comentários dele de Botequim sobre a Capitã Cloroquina. Meu Deus do céu, Will. Então, justamente eu acho que a CPI, não só a CPI da Covid, Isso, mas isso. desde a... Vai lá. Contextualiza aquela pessoa que está alienada do mundo e não sabe o que está acontecendo no Brasil com a CPI. Bom, a questão é o seguinte, se você não está vivendo dentro de uma caverna, vivendo a epifania de Platão, e você está vivendo aí com a cara no mundo, você sabe que a gente está passando numa pandemia e que o Brasil está jogado às traças. São quase 500 mil, se não já chegamos, eu estou desatualizado com os números, mas quase 500 mil mortos já com afetados, né, pela pandemia do SARS-CoV-2. Não obstante, surgiu, né, essa CPI para investigar a ação por parte do governo Bolsonaro frente ao enfrentamento, né, dessa pandemia. E nós temos instaurados no nosso Senado no Brasil a CPI da Covid, no qual figuras muito importantes estiveram dando seu depoimento, que foram desde o ministro Ernesto Araújo, Bolsonaro não, o Pazuello, o Queiroga, a Capitã Cloroquina, a Japa de currículo longo. Nós temos ontem, que hoje é dia 3, né? Foi a doutora Luana. Como chama a mulher mesmo, Will? Doutora Luana? Teve o Isso. Mandetta. O Mandetta, ou seja, é isso. O governo, para mim, antes mais que nada, gostaria de aclarar
Eu acho que desde que o Bolsonaro assumiu, o governo brasileiro transcendeu a expectativa de House of Cards e nós estamos vivendo constantemente um deleite de pão e circo em nossas vidas. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Mas essa semana nós tivemos, desde a semana passada para essa semana, figuras muito emblemáticas, como, por exemplo, a Capitã Cloroquina, a Japa, como chama? Nise? Não sei como se chama Nisi a Yamaguchi. Japa. Para mim, conhecida como Japa Safadona, e que Ai, o foi... cancelamento que vem. Mas a questão é a seguinte, com toda brincadeira, tiveram momentos muito interessantes na minha visão com respeito ao depoimento da Capitã Cloroquina e da Japa. Por quê? Nós tivemos mostras desse momento de incongruências por parte dos depoimentos da... E, ao mesmo tempo, eu falo incongruência porque eu me senti tenso. Quando eu não assisti tudo, eu vi os melhores momentos, assim por dizer, né? Do depoimentos, eu me senti tenso assistindo, porque eu me senti como se eu estivesse realmente no exame da faculdade. Quando um médico vem e nos pergunta determinado assunto e a gente começa a tremer, e a gente começa a dar aquela guitarreada, aquela tchamuchada, entendeu? Para ver se a gente consegue passar. Demonstrando em seus depoimentos o total descaso e desconhecimento, ou não sei, acho que capaz do mau caratismo por parte dessas pessoas com respeito não somente à Covid, mas todo esse protocolo utilizado por eles em seus argumentos para o enfrentamento dessa crise sanitária, que muito nós escutamos com respeito à cloroquina, com respeito também... me subiu a cabeça com respeito do que eles falavam, não somente a cloroquina. As Ai, Will. ivermectina, o zinco, tratamento precoce, que não existe. Era muito complicada a questão da CPI da Covid, por quê? Não complicada, mas foi realçado, na minha perspectiva, na minha visão, a antítese em seus depoimentos por parte, por exemplo, do Pazuello, que passou mal, que dizia que não havia um grupo paralelo que orientava o Bolsonaro e que orientava o Ministério da Educação. A questão da Covid, da cloroquina, mudar a bula da cloroquina, e a própria Japa, se eu não me engano, eu posso estar equivocado ou interpretei mal, disse que realmente queria que isso acontecesse no seu depoimento, ou ela negou? Eu sei que chegou isso no... Não, foi perguntado para ela se ela tinha feito parte do gabinete paralelo, ela negou a existência do gabinete Negou a paralelo. existência, isso sei. Mas É, eles mas falaram da bula da eu cloroquina, não muda a vi bula. eu Foi não decreto vi, presidencial. então, pois, eu não vi tudo que ela falou. Só vi isso e eu vi os fatos de que ela falou que ela não teve muitos contatos com o presidente, que foram 2 ou 3 vezes, no máximo 4, mas que de aí depois há outro vídeo circulando, né, dela falando de que eles se ligam com frequência. Enfim, demonstra muito essa incongruência, e isso está afetando o governo Bolsonaro, que ontem nós tivemos o pronunciamento dele, né, em resposta não só ao processo da CPI, mas a resposta também ao movimento popular que está surgindo de novo às ruas, em frente a todo esse circo que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu quero ressaltar, Will, e que é um tema muito complicado e que capaz que eu talvez seja cancelado por estar tocando nesse tema, foi por parte do enfrentamento dos senadores em frente às companheiras, às mulheres que foram convidadas para dar seus depoimentos. Algo muito interessante de analisar foi no depoimento da Japa com o senador Otto Alencar, em respeito que ele estava questionando ela e que ele também questionou a Capitã Cloroquina sobre a questão do vírus, né, e de um protozoário, exatamente. E que ambas tiveram dificuldades em se justificar e responder a sua pergunta, e ele sabiamente, porque a japonesa já começou no começo do seu depoimento, mencionando e lendo o seu currículo gigantesco, e frente a esse currículo gigante que ela começou a ler, ela não soube se posicionar com respeito à diferença de um vírus e um protozoário. E a mesma pergunta que ele fez referente à Capitã Cloroquina foi com respeito, bom, na gripe da H1N1, que tipo de métodos de enfrentamento nós tivemos na pandemia? Foi usar um remédio que combate protozoários para combater um vírus? E ambas se caíram
demonstrando sua hipocrisia, dizendo que não. Mas o que eu quero ressaltar desses depoimentos, mais além disso, porque é um termo, uma temática médica, tanto que o Will e a mim, a gente um pouco sabemos disso, um pouco tivemos inserção disso, é a forma em que as pessoas, e obviamente não somente as pessoas que assistiram, mas que foi evidenciado nessa sessão, é da misoginia, entre aspas, né, dos constantes, da forma que interromperam os seus, os seus depoimentos. É complicado, porque Eu não digo que foi misoginia, entre aspas, foi uma é total isso que eu queria misoginia que dizer. aconteceu. Porque quando o Pazuello foi lá, passou mal, fez aquele escândalo todo, falou, quando o Ernesto falou, todo mundo respeitou os seus tempos. Eu acho que muito do fato, e antes de seguir com essa explicação, tô aqui defendendo a Anísio Yamaguchi, tô defendendo a Capitã Cloroquina, Não, tô defendendo a Luana, tô defendendo o não. Pazuello, ó, tô defendendo o Mandetta? Não. Porque tem várias coisas em contra, mas a questão é o modo como foi atuado durante o depoimento, pelo menos da Nise Yamaguchi, né, que foi o que eu mais acompanhei, e o da Luana Araújo ontem. Foi totalmente diferente o modo como os senadores se portaram quando o depoente era uma pessoa de sexo masculino. E isso, o modo de intensa interrupção do modo como essas pessoas tentavam expor as suas ideias, com todas as falências que houveram, a Nise Yamaguchi se contradisse imensas vezes. A Capitã Cloroquina falou um monte de besteira estúpida, né? Como o negócio lá do que o Instituto Butantan tem pênis na frente. Enfim, Não, capta cloroquina, isso mesmo. exato. Mas, digamos assim, a Danise Yamaguchi, que foi a que eu mais vi, deixando de lado o fato do discursivo dela, do que ela transmitiu como informação, mas sim da tentativa dela de se expressar, ela foi interrompida em diversas vezes. E isso mostra quão intrínseco é o machismo dentro da política Com brasileira, da certeza. política geral, mas da política brasileira nesse caso. Então, muitas vezes ela não conseguia terminar uma frase com uma explicação, porque diziam lá, não, doutora, não, doutora, não, doutora. Claro, teve esse momento bizarro, né, de que ela começou dando a carteirada lá com respeito a todo o currículo dela, mas grande parte foi misoginia. Mas eu queria dizer também, de certa forma, Will, porque é complicado. Eu entendo que há uma questão machista, misógina, dentro da política, e principalmente dos homens que estão ocupando esse espaço. Mas eu particularmente, com todas as minhas falhas como ser humano, e de saco cheio que eu estou e que eu estaria ocupando esse lugar dentro da CPI, ver esse despreparo por parte das pessoas que nós estamos chamando para depor e que comprometeram e que fizeram parte dessa crise, e a desgramada que vem com a puta de um diploma e não sabe diferenciar, não sabe responder e demonstra hipocrisia, incongruência em seu debate, eu não sei. E pode ser algo que que eu reconheço, que eu sou um ser totalmente, que estou dia a dia tratando de me desconstruir, sou falho, mas eu não sei se nesse momento eu talvez agiria diferente dos senadores. Não estou passando pano, eu sei que é algo que nós temos que desconstruir, que nós temos que trabalhar, que nós temos que reformular dentro da política. Mas se eu estivesse perguntando e tivesse visto essa gente fazendo essas mesmas coisas, só que aí eu diria também que faltou um pouco de corpo também desses senadores que podem estar utilizando esse mesmo argumento que eu, de enfrentar também as incongruências e a hipocrisia por parte do Ernesto Araújo, Queiroga, Pazuello, dos demais homens que estiveram aí. É, Se eu tivesse... eu Pode não, falar. eu não concordo muito com a tua opinião. Eu acho que eu continuo achando de que quando a Nise Yamaguchi foi perguntada sobre a diferença de um vírus e um protozoário, ela começou a explicação e o Otto Alencar cortou ela e cortou e cortou e cortou, dizendo de que ela não era infectologista coisa nenhuma, blá blá blá. Sim, obviamente, chega um momento em que a pessoa talvez estava cansada já. Como eu falei, eu não estou defendendo a Nise nesse momento, eu só estou dizendo que o fato de que ficou meio ali perdida a explicação dela Não, com sobre o vírus certeza. e o protozoário, acho que foi mais por uma questão vinculada a essas imensas interrupções que ela teve. E não, porque assim, tem um outro porém nessa questão, e aí que atravessa todos os depoentes lá, todas as pessoas que foram questionadas durante esses últimos dias. A gente está tendo, e eu sei que esse é o papel de uma CPI, de que uma comissão de senadores vá lá, investigue e tome uma decisão com respeito a isso. Mas a gente está vendo um grande circo que foi formado dentro do Senado, que nesse momento simplesmente está ocupando e gastando dinheiro público em algo que a gente sabe que é pouco provável que dê em alguma coisa,
E que a gente está tendo um monte de senador que acha que sabe de coisas que não sabe, né? Como foi o caso aí já de outro deputado, que foi o Luiz Carlos Reis, né? O senhor Rancho Queimado, falando sobre a cloroquina e os 28 países que utilizaram a cloroquina e blá blá blá, é, pagando de discurso técnico, mas que no final das contas não sabem porra nenhuma. E me desculpem, Exatamente. chega um momento que a gente cansa também de ser politicamente correto no sentido de como tratar essas pessoas. Porque é um grande de um circo que foi montado, é um monte de gente que quer dar carteirada de coisa que nunca foi, de que Com nunca certeza. estudou, de que nunca se preparou, de que alguém preparou ali nos últimos 15 minutos com aquelas notícias que chegam no WhatsApp para eles, e de que não foi buscar a fundo, não procurou uma equipe técnica. Eu, pelo Aham. menos, assim, das pessoas que eu vi nos últimos dias lá, fazendo perguntas para as pessoas que foram depor na CPI, eu não vi uma pessoa que era uma técnica, uma pessoa técnico, sabe? Sim, houveram perguntas que foram muito, muito boas, muito interessantes, muito importantes, mas o modo de tratamento e a maior parte das perguntas que surgem naquela CPI são patéticas. Não, com certeza, principalmente pelo bloco de senadores que apoiam o governo, né? Tem aquele girão que colocou lá a plaquinha lá, não sei quantas mil vidas salvas. Meu Senhor Jesus Cristo, a falta de desconhecimento técnico de saúde pública transcende aquele espaço. E, obviamente, eu quero recalcar aqui, sobretudo, que eu não estou avalando condutas misóginas dentro do Senado. Só que eu, às vezes, me coloco no lugar, eu me coloquei nesse momento, meu, como uma pessoa que está totalmente, que é fadada a errar. Talvez eu, nesse momento, não, eu não estou falando que eu só seria, talvez eu me transcenderia da mesma forma, vendo que a mulher me apresenta um diploma e não sabe me responder de uma maneira técnica a diferença de um vírus e um protozoário, entendeu? Mas eu acho que é como algo que eu sempre venho falando desde o primeiro episódio do podcast e agora no YouTube, que eu acho que é necessária uma reforma política. E é, Uhum. sobretudo, também formação política dentro dos espaços políticos, principalmente sobre conduta, perspectiva de gênero, de machismo, dentro desses espaços, que falta formação para as pessoas que estão aí dentro. Só que é complicado, Eu cara. faço simplesmente um adendo com respeito a isso. Muita gente, quando escuta algum comentário como esse que tu fala, de que nesses espaços essas pessoas precisavam ser preparadas, de ter certa formação, ou Uhum. certos, não sei, rodadas de debate, né? Porque, porra, eles são representantes do povo dentro daquelas casas. Então, eles precisavam saber a realidade do seu povo, Com sobre certeza. machismo, racismo, LGBTfobia, sobre quantas pessoas trans morrem por ano. E aí, muita gente, quando escuta isso, fala que isso é um baita de um mimimi. Simplesmente a pessoa respondendo esse um baita de mimimi simplesmente avala e dá força para mostrar o quanto a gente precisa evoluir nisso Com e o quanto a certeza. gente ainda é racista, misógino, LGBTfóbico Com e entre certeza. outros tipos de violência transmitidos. Por isso que eu acho que é super necessário espaços de formação adentro das nossas casas de poder, adentro da Câmara dos Deputados, do Senado, até mesmo no Executivo. E não somente nesses âmbitos, mas nas demais instituições que representam o nosso Estado, adentro das polícias, dos hospitais, das escolas, para que a gente possa mudar e emancipar o nosso povo. Começar pelo menos aí de cima, através de um projeto de reforma política. Mas, é como eu digo, de certa forma, não compactuo. Nós temos que buscar as formas para desconstruir isso adentro, o que aconteceu não somente com a Japa, mas com a Capitã Cloroquina, desvalida toda a intenção que eles tentaram de mostrar a hipocrisia por parte do discurso delas, quando eles utilizaram desse artifício para desmoralizar elas. Assim que é complicado, né? A Sim, verdade é que toda essa eu vou. CPI está sendo Vai uma lá. coisa muito triste para o povo brasileiro. Pode continuar, Will. Então, eu sempre falando sobre essa questão, né, de algo que foi muito falado essa semana sobre a questão, porque já que foram, né, várias médicas e o pessoal do Ministério da Saúde depor essa semana, que foi a questão do tratamento precoce. Hum. E é muito comum a gente ouvir, né, de que porque a cloroquina não tem efeito nenhum, que a gente sabe, já foi comprovado de que ela não tem efeito no coronavírus e tudo mais. E aí sempre surge aquela pessoa dizendo, quando a gente está doente, a gente tenta de tudo para poder resolver o problema. E aí eu sempre faço uma analogia extremamente estúpida, mas é para a pessoa entender o quão ilógico que é esse comentário, que é eu vou fazer o seguinte, então, quando uma pessoa vier reclamar para mim que ela tá com uma baita de uma crise de enxaqueca, eu vou dizer para ela se tratar com um clonazepam, com um ansiolítico. Porque, claro, se ela estiver dormindo, ela não vai reclamar, né, de que ela tá com dor.
Ou seja, não faz sentido a lógica disso. E foi justamente isso, por exemplo, que a doutora Luana Araújo, que participou, se eu não me engano, do Ministério da Saúde na época do Mandetta, eu não acredito que eu vou dizer isso, de que o Mandetta, entre os que já foram ministros, foi o melhor deles. Não acredito que eu vou dar um elogio a um deles, né? Assim, numa escala de menos pior, ele foi o menos pior, porque foi o que, pelo menos, né, insistia em certas medidas que não foram respeitados pelo governo federal, justamente por essa ideologia anticientífica do governo federal e de inventar coisa com cloroquina, né, enfim, com diferentes questões do brasileiro se jogando no esgoto e nadando no esgoto, tá tudo bem. Enfim, meio que nessa mesma lógica que a própria Luana Araújo falou, de que a gente precisa buscar por tratamentos que sejam eficazes, que sejam comprovadamente eficazes, né, de que ela falou, existem muitos medicamentos que in vitro, ou seja, que dentro do laboratório, tiveram efeito, mas quando foram à prática, não tiveram efeito algum. Houve pesquisa no início da pandemia de vários fármacos que eram utilizados e são utilizados no tratamento da pandemia do HIV no mundo, que faziam efeito justamente para a infecção com o coronavírus, mas quando foram para ensaios clínicos, não tinham resultado algum. Então, Claro. pensar em dar um tratamento para que não tenha eficácia para uma infecção que já matou no Brasil basicamente 500.000 de cidadãos brasileiros, que está caminhando para 4 milhões de cidadãos no mundo inteiro que morreram por conta disso, e que grande parte disso podia ser evitado, é a mesma coisa que, como ela falou, escolher de que lado da Terra plana a gente vai pular. De tão ilógico que é o comentário. E o povo insistindo. E eu digo isso por quê? Porque aí eu me coloco no lugar da minha vergonha alheia, mas não tão vergonha alheia, né, de um senador do sul do país, entendendo todas as falências que os políticos do sul do país têm, que foi o Luiz Carlos Reins, que veio insistindo, dizendo que 28 países utilizavam a cloroquina. E aí a Luana falou assim, mas são mais de 200 países. Aí ele falou, mas 28 países utilizam. Sim, e os outros não. Ou seja, existe evidência para isso, sabe? Evidência científica. A gente tem um exemplo global também de que basicamente 90% dos países não está utilizando esse fármaco. São países que são geridos por estúpidos idiotas que não respeitam o discurso científico, que fazem com que isso aconteça. E eu me ponho nessa situação um pouco mais enérgico, e vou ficar ainda mais enérgico provavelmente no próximo tópico que eu tenho anotado aqui, porque hoje é quinta-feira, dia 3 de junho. A gente sabe de que o Brasil poderia ter sido um dos primeiros países a ser vacinado, a iniciar a vacinação. A gente sabe que, possivelmente, grande parte da geração dos nossos pais poderia estar já vacinada. E hoje de manhã eu tive a notícia de que a minha mãe testou positivo para o coronavírus. Então eu não sei exatamente o que vai acontecer com ela. Eu espero que ela se recupere muito bem. Mas a gente já poderia ter a geração dos nossos pais vacinada, sem correr risco de morte, simplesmente porque a gente tem um governo. Eu não consigo conceitualizar de tão enraivecido que eu já estava e que hoje, trazendo a situação ainda mais para perto, me deixa. Só para, acho que para pontuar o teu ótimo discurso, William, sobre essa questão, primeiro, um governo genocida, um governo de mau caráter. Isso foi projeto de poder, isso é um projeto de governo, porque qualquer país sério, como nós vimos ao redor do mundo, utilizou, obviamente, não saímos em uma busca para um fármaco para tratar os efeitos colaterais da Covid-19, mas os outros países que são mais sérios, eles utilizaram de premissas básicas, que foi a promoção à saúde e a prevenção da mesma. A promoção, promovendo hábitos saudáveis, promovendo o distanciamento social, o isolamento, promovendo o uso de máscara, o lavado de mãos, o álcool em gel, e prevenindo, fazendo uso, contratando, pesquisando com respeito à vacina, coisa que o nosso país... Porra, nós temos o SUS, que tem 1 bilhão de falências, porque é sucateado dia tras dia pelo nosso Estado brasileiro, mas que nós temos as condições de vacinar milhões de brasileiros por dia. Marco, que nós conseguimos na H1N1, nós temos total condição no nosso país. Técnico, científica... A gente não precisa nem utilizar o exemplo da H1N1. A gente pode entrar no discurso pensando no SUS,
na importância do SUS e do quão importante é para a saúde pública, além de outros fatores que a gente vive no dia a dia e a gente não presta atenção, a gente não sabe que aquilo é parte do SUS, mas o Brasil foi o primeiro país a quebrar patente de medicamento para HIV. O Brasil foi referência de saúde pública nos anos 90 e começo dos anos 2000. Com E hoje a gente certeza. tem um governo negacionista que veio com o discurso de salvar a economia, sabe? De não fechar as coisas para salvar a economia. A gente entrou no mapa da fome novamente por conta da situação. A gente tem um monte de empresa que fechou. E aí vem o infeliz do presidente e o governo federal dizendo de que isso é culpa de prefeito, de isso é culpa de governador, sendo que as medidas que a gente sabe, a gente viu, é o caso. E novamente, eu não estou puxando o saco de nenhum presidente aqui, de nenhum país, por diferentes questões. Mas a gente tem o caso de Israel, a gente tem o caso de Portugal, a gente tem o caso da Itália, a gente tem o caso do Canadá. São países que tomaram medidas. A gente tem o caso da Nova Zelândia, que foi um exemplo do modo como geriu a pandemia. E que fecharam as coisas porque entendiam que vidas não têm preço. E de que depois a gente recupera. Então a gente quebrou a economia brasileira porque foi o país que entrou no mapa da fome de novo, o país que teve uma das moedas mais desvalorizadas no ano de 2020, ou seja, quebrou a economia e matou, com um plano de governo, 500 mil brasileiros. Exatamente, cara. O nosso governo nem sequer fechou a porra dos aeroportos e hoje nós temos no Brasil 1 milhão de variantes e entrou uma variante temível, que é a variante da Índia. Nós temos aí o surgimento do fungo. Eu estava lendo aí que está acontecendo casos desde o norte do Brasil até o sul do fungo preto, do fungo negro, isso mesmo. Cara, nós não tivemos uma movida e nem sequer no pré-pandemia, me diga uma agenda de contenção à crise econômica, me diga uma agência de contenção, uma agenda de contenção por parte da crise sanitária. Fizeram a porra de um aplicativo que, se você colocava no recém-nascido os sintomas, mandava você dar para essa desgraça desse recém-nascido a porra da cloroquina, da ivermectina também. Ah, mas o governo gerou o auxílio emergencial. Vamos lembrar aos infelizes que ainda acreditam nesse governo de que a proposta inicial do auxílio emergencial era de R$ 200. O que uma família faz com R$ 200? Foi justamente a oposição que levou adiante um grande debate dentro dos espaços de discussão para ampliação desse valor. Ou seja, o presidente desse país queria que o auxílio emergencial durasse 3 meses, se eu não me engano, com auxílio de R$ 200, e não queria fazer absolutamente nada além disso. E desculpa, Will, eu queria também ressaltar que foi um movimento por parte da oposição, entendeu? E por outro lado, recentemente o Bolsonaro foi questionado sobre o auxílio emergencial. O filho da puta falou se quer auxílio, vai pedir empréstimo para o banco. Me diga isso, se isso é... Meu Deus, gente, vamos furar as cacete. Desculpa que eu tô de saco cheio já. Furemos as nossas bolhas. Cara, como o William falou, o que você faz até com R$ 600 hoje em dia no Brasil? Uma família que tem que pagar aluguel, tem que pagar comida, tem que botar o prato aí, comida no prato, tem que pagar as contas. O que tu faz com 600 conto, meu parceiro? Meu Deus, gente, o que... É a ilógica do povo que fala, porque auxílio emergencial, porque isso, porque fechar e gerar 1.500 políticas. Mas aí o povo pensa, mano, vamos lá. Portugal, eu vou usar o exemplo de Portugal, que é um país minúsculo, que tem uma economia que não tem nem perto de 1/10 do tamanho da economia brasileira. Portugal, tudo bem, tá dentro da União Europeia, foda-se. Sabe? Esse é o episódio dos palavrões, mas enfim. Portugal decidiu, em janeiro, no dia 22 ou 23 de janeiro, fechar absolutamente tudo. Com um país que já não estava economicamente bem por conta da onda anterior, mas decidiu fechar absolutamente tudo por entender de que primeiro a gente resolve a situação sanitária e depois a gente resolve o resto. E o que fez? Fechou e um mês depois, os casos que estavam num país que tem 10 milhões de habitantes e que estava tendo tipo quase 10 mil casos por dia, extrapolando isso para o Brasil, era tipo, sei lá, ter 200 mil casos por dia. Deu um mês e meio de confinamento, as coisas começaram a reabrir porque os casos estavam em 400, 300, com 1, 2 mortes por dia, como a gente está tendo agora. E com isso conseguiu-se fazer com que a economia voltasse a crescer. Ou seja, se lá no início, quando todos os países da América Latina, salvo o México, né, que seguiu meio que a mesma lógica do Brasil, se o Brasil tivesse fechado por 2 meses,
e que tinha condições para isso, porque o que o Brasil já gastou agora é muito mais do que teria gasto naquele momento, fechando por 2 meses, a coisa se segurar, teria resolvido o problema. Se mais ou menos, mais do que se isolar, de se fechar, se tivesse dado condições para vacinação, nós tivemos aí o Dimas Covas falando do sucateamento aí, que não deram atenção para o Butantan, nós temos aí a Pfizer, que não sei quantas milhões de vacinas queria dar para o Brasil, que fosse o espelho, a janela da América Latina. Se nós tivéssemos feito isso, a gente estaria hoje numa situação... Cara, exemplos, o Brasil é a economia, que é uma das economias que mais descende em comparação a outros países que passaram por essa crise e se fecharam. A China continua crescendo, outros países continuam crescendo. O Brasil tem índice no mapa que entraram na fome, desemprego altíssimo, aumentou, nós batemos o índice de desemprego. Aí eu vejo esses gordinhos ter tudo de merda, vão para tudo para casa da onde está o seu mito de merda, falando, mas aí agora o PIB cresceu 1, não sei o quê. Meu filho, atingimos o estado de pré-pandemia e nós estávamos descendo quase 4%. Crescemos 1%, minha ova, faz matemática. A gente está caindo ainda, tiozão. Meu Deus, me diga um motivo, o seu energúmeno do caçamba, de você estar apoiando esse projeto falido de economia, porque eu sou libertário. Me diga, quantas indústrias fecharam no Brasil? E atingimos o ápice da desindustrialização, empresas, microempresas fechando, gente morrendo de fome. Nós não temos só crise da saúde, nós temos uma crise social que está sendo agravada por esse desgramado aí. Tô puto. E a gente não está dizendo que você precisa, a partir do momento em que deixa de apoiar o governo e essas ideias absurdas, de que você se transforma diretamente num comunista. Não, exatamente. Mano, pelo amor de Deus, sabe? Você não precisa votar no Lula. A partir do momento que você deixa de apoiar isso, você tem inúmeros candidatos sempre a presidente da República. Enfim. Mas só para fechar, William, sabe uma coisa que a gente já viu falando faz muito tempo? A gente fez uma comparação, né, dessa diferença, desse debate juvenil, da diferença de direita e de esquerda no Brasil. A gente vê a direita europeia, Alemanha, com a Merkel, de um partido conservador cristão. Eles não têm esse debate de saúde, de educação e de economia que nós temos. Lá a direita privatiza. Nosso debate, o povo brasileiro tem um pensamento, não brasileiro, mas o latino-americano tem um pensamento muito subdesenvolvido, que é produto da falta de políticas de emancipação da nossa população, através da educação, através da saúde, através do trabalho digno. É complicadíssimo. Eu não estou pedindo para você ser esquerdista, para você votar no Lula, para você votar no Ciro, para você... Não estou. Mas, meu amigo, tem outros quadros da direita aí que, pelo amor de Deus, bom senso, cara. E só para seguir justamente nesse nosso descontentamento, que deixou, acho que muito bem claro, evidenciado nesse vídeo, que o William está até vermelho de estresse, nós tivemos, através desse descaso generalizado no governo Bolsonaro, desde a sua ascensão ao poder, que nós tivemos recentemente o reflexo disso no social, no povo, que saíram nas ruas, que saíram batendo panela no discurso ontem do Bolsonaro. E o que você acha disso, Will? Então, foi cedo, foi tarde? Como é que você Foi muito tarde, né, gente? Vamos lá. Foi muito tarde. Foi 14 meses tarde. Sim, pensando só no que diz respeito à pandemia. 14 meses. E o povo fala, porque não sei o quê, deixa ele trabalhar. Mano, aqui, ó, 2 anos e meio de governo. E o povo ainda não virou a página do PT e o Lula. Vamos pra puta que pariu com esse discurso, cara. Mano, vá merda, cacete. Povo que não vira a página, sabe? Não troca a música, fica ali estancado naquele mesmo lugar. E como eu falei agora há pouco, você não se torna um comunista a partir do momento que você se torna um crítico ao governo. Se você acha que realmente algum partido de extrema esquerda é um grande ator político no Brasil hoje, meu amor, eu não sei em que realidade você está vivendo. A gente não tem um partido de extrema esquerda com expressão no Brasil hoje. Não existe. Nenhum não existe extrema esquerda no Brasil. Não existe. Isso em primeiro lugar. E chamar... A gente chegou ao cúmulo, né? De voltar aos anos 60. De que chamar alguém de comunista é xingamento. Novamente. Parece que a gente tá ali, ó, no pré-golpe de 64, de novo. Sabe o mais louco, Will? É que o povo não sabe me diferenciar a porra do que é um comunismo. Eles acham que comunismo se define a autoritarismo. O autoritarismo transcende o comunismo. O comunismo não é isso. Vai ler, porra. Vai me falar o que é comunismo depois que você lê. Não fala essa, autoritarismo. Não é. Não é. Exato. Não existe governo comunista no mundo. Desculpa. E aí a gente chegou
no ponto das manifestações do dia 29 de maio. Teve um panelaço ontem também, que repercutiu mundialmente, ou como já vem repercutindo mundialmente, a imagem brasileira está totalmente destruída no exterior, seja por questões diversas, porque até aqui, anedota agora, eu tive uma aula ontem, que era uma revisão de um relatório meu, de umas atividades que eu faço nos laboratórios aqui da faculdade de bioengenharia, e que justamente falava sobre questões ambientais, né? E aí o meu professor, que ele é mestre em processos químicos e biológicos e que está agora começando as pesquisas dele para iniciar o doutorado, ele falou de que o Brasil justamente sempre foi muito bem visto na União Europeia e na Europa como um todo, como um grande exemplo a se seguir no que diz respeito à investigação em ambiente, de que poderia ser uma grande potência no que diz respeito a se soubesse desenvolver bem essa tecnologia ambiental. Com Coisa que não tá. certeza. E aí eu falei para ele, essa questão é que nesse momento é muito complicado fazer qualquer tipo de pesquisa. Sempre foi, mas agora é ainda pior. E ele falou, sim, a gente vê hoje vários pesquisadores brasileiros que decidem vir para Portugal, que não têm uma estrutura muito grande para isso, mas que preferem vir fazer suas pesquisas aqui, assim como a gente já falou em outro episódio aqui do podcast, né, de pessoas que, fugas de cérebros que vão para os Estados Unidos, para outros países da União Europeia, para fazer pesquisa porque tem um amparo do Estado. Enfim, todos os jornais da União Europeia, o The Guardian, o The New York Times, que no caso aí é dos Estados Unidos, né, obviamente, a BBC, a El Deutsche Welle, País, El País, o Le Monde, todos eles Le falando Monde. justamente sobre isso, sobre o que aconteceu no Brasil no dia 29. Foram dezenas de milhares de pessoas que foram para as ruas, né? E isso se fez sentir dentro do governo, porque e se fez sentir somado ao fato de que, novamente, não estou defendendo, não estou puxando o saco, muito pelo contrário, o Estado de São Paulo divulgou o calendário de vacinação para toda a população, para todas as idades que vão vacinar até o final do ano, supostamente toda a população. Logo em seguida, no mesmo dia, o governo federal anunciou que vai vacinar todo mundo até o final do ano. Com resposta a isso, hoje o dólar amanheceu em queda no Brasil, obviamente, né? Não estou reclamando, né? Tomara que realmente faça, porque isso, como diz Ciro Gomes, né? Pão é trigo, trigo é dólar. Com certeza. É, Só foi um pouco mas meio tarde, né? Mas tudo bem. foi um pouco meio tarde, foi bastante tarde, mas é que a gente entra nessa bipolarização que a gente tem no Brasil hoje. E eu tenho um comentário a fazer sobre justamente esse pronunciamento do governo ontem, mas eu deixo que tu, Vitor, faça algum comentário ainda É agora. isso que eu estava querendo falar. Eu acho que quando nós falamos em manifestação, eu totalmente estou de acordo que para mim foi um processo, eu acho que super valorável. Eu acho que nós tivemos antes prévias, por exemplo, do movimento das torcidas organizadas antifascistas que também foram à rua. Estava tudo encaminhando que nós chegamos no que foi nesse final de semana, que foi algo colossal. E quando nós falamos de manifestação, nós temos que sim ou sim comparar as manifestações que nós tivemos nesse mesmo período a favor e no mesmo caminho que foi a favor do mito, né, o bolsonarismo, que foi discrepante. No mesmo momento em que o governo se viu em xeque com as manifestações do povo, já saíram aí as redes de apoio, os bots nas redes sociais levantando tags, só que isso demonstra que realmente está havendo algo que com o William nós viemos defendendo nos últimos episódios, derretimento do bolsonarismo. E o que eu queria deixar mencionar também foi o caráter plural dessa manifestação do final de semana. Obviamente que foi em peso pelos movimentos de esquerda, pelo movimento dos trabalhadores, pelos movimentos estudantis que estiveram e compareceram nessa manifestação. Mas o bonito foi ver diferentes espectros políticos, até de que direita participaram, mostrando e evidenciando que ainda que nós estejamos vivendo uma trincheira na política brasileira, que de lá nós temos A e do outro nós temos o B, de que confluímos a ir em contra esse projeto de poder que nós estamos vendo no Brasil. Não projeto de poder, mas sobretudo projeto de governo. E isso, falando de manifestações, nós temos que ter o pensamento e avaliar a longo prazo sobre o que pode vir a acontecer em 2022. É algo que está demonstrando, o bolsonarismo está derretendo. Nós temos aí a CPI da Covid que está afunilando esse processo, nós temos aí o processo que está acontecendo agora com o Ministério do Ambiente, de que o Ricardo Salles está sendo investigado pela Polícia Federal, envolvimento em crimes ambientais, em quadrilha, e isso tá, e o Bolsonaro se viu
no reflexo de ter feito um comunicado com já a pressão por parte do governo Dória de ter falado que é um dos rivais do bolsonarismo, de vai vacinar a população até outubro, ele chegou ao momento, ao desespero, que eu acho que ele não gostaria, eu acho que o Bolsonaro não gosta, de ter que chegar a fazer o pronunciamento, e um pronunciamento como na mesma forma da base dos seus apoiadores que nós estivemos vendo na CPI do Covid, um pronunciamento mentiroso. Na prévia aqui da gravação do episódio, o William me comentou que o Bolsonaro, porque eu não assisti o pronunciamento, porque eu tô de saco cheio, não aguento ver a cara daquele aborto de girino. Exatamente, o William vai falar aí os dados, vocês vão ver, depois obviamente eu sei que o William vai estar argumentando e eu também não perderei a oportunidade de argumentar sobre os dados, que o cara vive em Nárnia, pô. Pode falar aí, Will. Exato, eu acho que sobre as manifestações, como eu falei, um pouco tardia por conta justamente do quão tóxico se tornou falar sobre política em alguns aspectos aí, tanto nas redes sociais como em grupos de amigos, querendo ou não. Hoje tem alguns amigos que eu entendo de que eu não vou conseguir mudar a ideia deles e que vivem na bolinha deles, né? Infelizmente, como até falei já nesse episódio, existem momentos em que eu acho que o debate tem que ser dado, precisa ser dado sempre que possível, mas eu entendo de que eu tenho, né, como eu já falei aqui em outros episódios, eu sou de Santa Catarina, é um estado extremamente conservador, então eu sei que em alguns momentos, pela minha saúde mental, eu prefiro ficar quieto. Tem coisas que, obviamente, são intoleráveis, né? Quando o discurso de ódio bate muito forte, não tem como tolerar, porque é aquela coisa, se numa mesa alguém faz uma piada, um comentário com um discurso de violência, um discurso... a história inicial era com o nazismo, né? Se existe um nazista na mesa e ninguém se levanta, você tem uma mesa de nazistas. Então... Mas existem alguns momentos assim, que eu preciso simplesmente me afastar de alguns desses amigos. Justamente durante o período das eleições de 2018, eu realmente me afastei de muitos deles. Mas muitos deles eu voltei a conversar com muito mais frequência porque notaram a cagada que fizeram na pessoa que votaram, né? Enfim, são outras questões, mas eu acho que algo que essa manifestação do dia 29 de maio demonstrou é que todo mundo meio que entendeu que o importante nesse momento é derrubar Bolsonaro. É tirar ele do poder, é tirar esse governo do poder. E que depois, quem vence o segundo turno é outra história, né? Porque é aquela analogia que eu já falei aqui também. A gente chegar na nossa sociedade do jeito que a gente gostaria que ela fosse, não é uma viagem direta que a gente pega o nosso jatinho particular e chega onde a gente quer. É uma viagem de ônibus em que a gente pega ele num pinga-pinga, que você chega, faz baldeação em um lugar, depois troca de ônibus, e cada vez você vai chegando mais perto daquela sociedade que você quer ter, mais justa, mais igualitária, menos rancorosa, menos odiosa, né, que propaga menos discurso de violência. Mas, enfim, sobre o pronunciamento de ontem à noite, como a gente falou, foi uma questão muito de tentar apagar um pouco o incêndio, mas que veio cheio de mentiras, né? Porque justamente é a questão do que convém, né? O Bolsonaro felicitou as 100 milhões de vacinas que foram distribuídas para o Brasil, que chegaram para o Brasil, utilizando isso, porque é um número que realmente é muito expressivo, mas que quando a gente leva esse número à prática, não é um número real, porque no discurso ele falou que o Brasil foi o quarto país que mais vacinou. Só que a questão é a seguinte, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, então a gente não pode utilizar o número global nunca para comparar. Com certeza. Primeiro porque, dessas 100 milhões de doses que chegaram no Brasil, vou rolar para os números que eu tenho anotado aqui. Hoje, só 22 milhões de brasileiros têm vacinação completa. Isso significa 10% da população. Que tem pelo menos uma dose, são 46 milhões de brasileiros. Ou seja, 20%, 20 uns quebrados por cento. E se a gente for pegar e fazer proporcional essa vacinação com respeito à população, para aí sim poder comparar com os outros países, o Brasil desce do quarto lugar para o posto 74. Ou seja, é uma diferença absurda, que obviamente é muito mais fácil você pegar os valores aí que mais favorecem o seu discurso, né? De que é o quarto país que mais vacina, de que recebeu 100 milhões de doses. Sim, obviamente, não estamos reclamando que tem 100 milhões de doses hoje no Brasil, tomara que chegue cada vez mais. A gente sabe que poderia hoje, a gente está aí com 50% da população vacinada, 40% como é o caso do Chile, que é o país da América Latina que mais vacinou até o momento. 40% da população chilena já tem as 2 doses. 30 e poucos por cento tem o Uruguai, tem uma economia minúscula,
Então não é uma questão econômica a vacinação, né? É como eu vi, até fazendo um comentário para quebrar um pouquinho aqui O ódio. o ódio, né? De que uma pessoa fez uma publicação no Twitter falando de que foi o STF ou alguma coisa assim, que impossibilitou as pessoas de comprarem a vacina Meu da Deus AstraZeneca do porque céu. custava R$ 16 para cada pessoa e que todo mundo poderia estar vacinado pela iniciativa privada. É, Aí a é. pessoa falou, aí uma pessoa respondeu essa pessoa que fez esse primeiro tweet, falando de que nenhum laboratório vende para iniciativa privada as vacinas. E aí, justamente, essa pessoa, a primeira infeliz que fez esse comentário, falou: mas e se o governo tivesse, ou as pessoas tivessem feito um estilo crowdfunding para juntar o Meu dinheiro Deus. para participar? Aí uma pessoa foi lá e respondeu: parabéns, você inventou um imposto. Né? Exatamente. Ou Aí que seja, está. é a ilógica, ou seja, as pessoas querem muito sair militando por aí, dando um discurso de conhecedores da política e da realidade socioeconômica brasileira, mas você não se dão nem sequer o trabalho de ler, de Exato. estudar o mínimo. Porque assim, você Ah, não precisa ser um cientista político, um economista para saber disso. Você pode pegar e ler e estudar por conta. é justamente, eu acho que isso é o grande mal do sujeito pós-moderno, do sujeito pós-moderno e da sociedade pós-moderna. A gente fala muito, a gente reproduz muito o que a gente vê, só que a gente não sustenta e não defende aquilo que nós conhecemos. É muito fácil o cara vir, olha o discurso que o cara fez, né, para culminar no imposto. Para que existe o imposto que nós pagamos? Isso é algo. Eu não entendo. Eu acho que eu não creio que nosso povo brasileiro seja tão defasado em questão de conhecimento. Eu acho que é mau caratismo mesmo. O mau caratismo é tanto que bota um cabresto e faça com que ele mesmo não se dê conta das próprias hipocrisias que sustentam. Mas é Com uma questão respeito, específica do nosso país, né? com respeito ao William que falou, justamente para você ver o desespero do Bolsonaro, para você ver dele estar utilizando em um pronunciamento oficial por parte do executivo brasileiro mentiras, até ele mesmo e por parte da corja que está por trás dele, por parte do Ministério da Saúde, isso se uma pessoa realmente, que eu sei que o povo brasileiro está acordando, está despertando, e os meios de comunicação, ainda que são muito suspeitos, grande parte deles estão trabalhando para desconstruir essa lógica bolsonarista, a Globo principalmente. A Globo, ainda que eu tenha muitos em contra, gente, ressalto, eu não passo pano pra caramba da Globo, só que eu tenho que reconhecer que eles estão fazendo um trabalho muito importante em desconstruir a lógica bolsonarista. Você vê até com a respeito mesmo das manifestações, em que eles sabiamente utilizaram uma frase do Bolsonaro falando que não havia ninguém, porque a PRF e a PF estavam aprendendo muita maconha. Aí eles em seguida mostraram o Avenida gigantismo que Paulista. foi os 10 quarteirões da Avenida Paulista e na pandemia. Tenhamos em consideração que estamos em pandemia e que muita gente deixou de ir por preservar a vida própria e da vida daqueles que compartem dentro do seu âmbito do lar. E ele está derretendo. Bolsonaro, a cada dia que passa, está derretendo, está preocupado, está perdendo o sono, se nota na fisionomia dele, e a gente não pode deixar de fazer o encapié, de ressaltar quando nós falamos em todo esse processo que está influenciando diretamente o processo de 2022. E algo que eu notei aqui que você falou, William, com respeito às manifestações em que houve uma movida popular para derrubar o Bolsonaro, independente da classe política e da ideologia que defende, aí é que nós temos e que essa gente que está sentada, os referentes políticos, sentem com responsabilidade e saibam fazer política. Porque não adianta desfragmentar tudo, principalmente nessa trincheira em que nós sabemos que Lula é Lula, o Lula transcende o PT, o Lula transcende qualquer posicionamento político. Por outro lado, nós temos o bolsonarismo, que ainda que esteja derretendo, ele tem a máquina pública, que isso é importantíssimo. Nós temos que pensar numa terceira via que saiba trabalhar politicamente, que saiba conformar-se, que saiba, sobretudo, consolidar-se nesse marco político que estamos atravessando. Se não queremos nenhum e nem outro, porque eu vi uma pesquisa de opinião falando que quase não sei quanto, 60 e pico por cento da população não quer votar nem em Lula e nem em Bolsonaro. Então saibamos trabalhar politicamente isso. E que a militância, sobretudo, saia para as ruas e trabalhe politicamente isso. Não adianta ficar falando em Twitter, porque as pessoas do bairro,
mais afastados não têm o mesmo acesso que você tem. E é conversando no cotovelo com cotovelo, com as unhas cortadas e com o pé no chão, com as mãos limpas e com o pé no chão de barro. Então, é muito cedo fazer qualquer tipo de interpretação política para 2022, mas isso que nós estamos falando, esse saco cheio que está que a gente vê no reflexo do Will, no meu reflexo, e sempre estou de saco cheio de tudo, né? Hoje, esse meu posicionamento aqui no nosso programa, isso a largo, a maior, a uma perspectiva mais macro da coisa, se encontra refletida e a gente vai ver que isso vai delimitar os rumos para 2022. Esperamos que, para mim, eu acho que, como eu sempre venho falando, nós vamos quebrar um paradigma. Nem sempre o quebra do paradigma é positivo, nem sempre é negativo. E é por isso que nós tenhamos as condições e saibamos ler todas essas reações que nós estamos vendo na sociedade. Então, atentos. Bolsonarismo, hoje, dia 3 de junho, que nós estamos gravando o episódio aqui para o nosso podcast e para o YouTube, está derretendo. Olha como a gente vai trabalhar com isso. E algo que a gente precisa ter muito claro, e todo mundo que hoje acreditou que seja uma grande parte da população brasileira, né, acredita de que é necessário que Bolsonaro saia do poder, entenda também o que isso representa a partir do momento em que as eleições são dadas. O nível de uma eleição suja que a gente vai ter, o nível de violência que vai ser durante essas eleições, porque se a gente achou, né, de que as eleições americanas foram eleições sujas, que foram eleições violentas, que o confronto foi muito forte, né, durante o processo eleitoral e a troca de governo nos Estados Unidos, a gente vai ter um processo muito semelhante, ou se não pior, no Brasil, em que a gente vai ter uma grande parte da milícia brasileira, vamos ser muito sinceros, vinculada nesse processo. A gente vai ter um povo que vai estar dizendo de que a eleição foi fraudada, sendo que, e lógico, porque a máquina está na mão do atual presidente. Então, ele fraudar as eleições para que ele perca é meio complicado, não é mesmo? Mas, enfim, mas a gente vai ter muito confronto, só que a gente não pode baixar os braços, pensando de que, mas e tenho medo do que pode acontecer. Mano, pior que tá, meu. O nosso país não aguenta com mais 4 anos, mais um mandato dele. Sinceramente. A gente pode ter um grande problema, e aí isso é uma coisa que me irrita muito no que diz respeito a falas de alguns partidos políticos da esquerda. Que é, eu vou ser bem direto, e me desculpem aos que escutam aqui e que apoiam o Partido dos Trabalhadores. Assim, eu vou começar dando uma alisada, passando a mão na cabeça. Os governos que houveram no início do governo Lula, governo Dilma, trouxe muita coisa positiva para a sociedade brasileira? Trouxe. Não vou negar. Não vou negar e não vou dizer que foi um governo ruim. Não. Concordo que depois da redemocratização, principalmente o primeiro e o segundo governo Lula foram os melhores governos que o país teve. E aí eu vou parar de puxar o saco. Agora eu vou passar pro lado de que eu vou... Assim, comparado com algumas outras questões, né? Mas, vamos lá. Trouxe certo acesso para a população de baixa renda, que não existia e que já deixou de existir também. Mas, enfim. Enfim. O que me irrita muito é escutar referentes de alto escalão do Partido dos Trabalhadores dizendo que é necessário deixar que Bolsonaro sangre até 2022. Quem tá sangrando é a população, não é o Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? De não querer que um impeachment vá pra frente. O problema não é o Bolsonaro, não é o presidente... Por que eu tô com soro na mão? Mas enfim. Não é o presidente da República. Não é o presidente da República sangrando. Porque enquanto você tá dizendo que o Bolsonaro tem que sangrar, quem tá sangrando é a população de baixa renda. Aquela que você diz tanto defender. Então vamos botar um pouquinho a mão na consciência. Por quê? Porque hoje de manhã, e eu até comentei com o Vitor antes da gravação, vou emendar em outra coisa aqui também. Uma pessoa foi lá e comentou no Twitter dizendo de que era engraçado, de que a esquerda, que no caso não competia aqui, bajulava Santo Lula, puxava tanto saco, estava tão contente com o discurso de Laura Araújo, mas que ela faz parte de um grupo político golpista que tirou Dilma do poder em 2016, 2015, enfim, foda-se. E aí uma pessoa foi lá e falou, que golpe? Aí a pessoa respondeu, o da Dilma. Aí uma outra pessoa falou,
Mas não é que o Lula, nesse momento, está fazendo alianças com esses mesmos grupos de políticos que chamam de golpistas? Aí a pessoa falou, se quer saber sobre como o Lula faz política, tem que falar com ele. Eu falei, meu amor, assim, você não pode publicar no seu Twitter dizendo que você é uma lulista terrível, de que você está criticando justamente uma golpista, uma supostamente que participa de um espaço político golpista, mas o partido que você tanto ama e tanto idolatra está hoje se unindo e se aliando com partidos que fizeram o impeachment da Dilma. Ou seja, é uma hipocrisia tão grande, uma conveniência tão grande, de que quando é conveniente são aliados, quando é conveniente são golpistas, ou seja, se decidam. Vocês querem ganhar a toda custa as eleições de 2022? Perfeito, mas sejam claros com a população. Porque, assim, a gente sabe que, infelizmente, grande parte da população brasileira que vota no Lula, vota por uma questão histórica, vota pelo melhoramento que tiveram durante aquele período. A gente sabe que aquele colchão de votos que Lula tem é uma população que não vai votar, e não vai mudar o seu voto. Mas não mintam para a população do motivo pelo qual vocês estão se aliando com certos espaços políticos. Vocês estão se aliando porque vocês querem o poder. Não é porque vocês querem fazer alguma coisa, vocês querem o poder. Ai, posso falar? Cara, eu acho que quase me agarrou aqui um ataque cardíaco, porque eu anotei algumas coisas que, obviamente, vai tudo e conflui para o que seria esse lulopetismo, petismo. Eu concordo majoritariamente com o que você disse com respeito, primeiro, eu tenho minhas críticas construtivas ao projeto de poder do PT, que fez a partir do Lula, quando ele assumiu o poder, só que eu queria utilizar primeiro, como você falou, do processo pensando a 2022, que vai ser um processo de muita violência. Eu gosto muito de reutilizar um termo que a gente vive aqui, a gente fala na política argentina sobre a trincheira, né? Nós hoje vivemos uma polarização que se encontra, a gente vê através das pesquisas de opiniões que tanto esses ambos personagens, Lula e Bolsonaro, eles têm o seu colchão de votos, que baira aí 30%, entendeu? Aí falta aquele meio todo, que também, entre fazendo matemática, também é quase 30 e pouco por cento. Você falou que vai ser um meio muito hostil e muito violento. E eu concordo totalmente, porque nós temos em ambas partes dessa fronteira, dessa trincheira que vão estar dando tiro no outro, especialistas em meios, em metodologias de pós-verdade muito congruentes, como, por exemplo, as fake news, né? A fake news não foi o Bolsonaro que inventou no seu governo. Existiu na época da Dilma, quando ela atacou e destruiu a Marina Silva através dos mesmos meios que o Bolsonaro usou e aprimorou nessa última campanha de 2018. Petista, não me vê agora passando pano e com hipocrisia. Você sabe que na campanha eleitoral da Dilma, ela destroçou a Marina Silva com fake news. E o Bolsonaro, hoje em dia, aprendeu, utilizou-se de meios ilegais, disparou mensagens com fake news através de financiamento de meios privados e ampliou hoje o que nós conhecemos e seguem, né, trabalhando essa fake news. E a mesma forma o PT, com seus meios de comunicação, como o 247, o DCM, usam fake news. E eu quero pegar esse gancho dessa hipocrisia que o William falou. Porque vocês, me desculpa, militância petista, há algo que nós sempre vamos chegar em concordância, mas aquilo que vocês fazem, por exemplo, para vocês, quando o Lula tira fotinho com FHC, é um pacto nacional progressista contra o neoliberalismo, contra o fascismo. Agora, antes do golpe, na época do golpe, MDB era golpista. Os demais partidos do centro, tudo golpista. Agora que o Lula voltou para o jogo político, se aproxima de Renan Calheiros, se aproxima aí da base fisiológica do MDB, dos demais partidos fisiologistas que nós temos no Brasil, isso é ser um estadista. Agora, pelo amor de Deus, meus caros, vocês vêm com essa aí, desse conchavo que vai, e desculpem, não vai mudar nada. Vão reproduzir o mesmo projeto de poder, não tiveram um projeto de governo, porque vocês que se dizem de esquerda, foi um governo teoricamente de esquerda que mais se aliou ao neoliberalismo.
Eu entendo, o cara deu a base, o cara fez com que o povo almejasse um pouco a vida. Mas olha como nós estamos hoje em dia. Me diga, um projeto de poder que desindustrializou o país, que não levou em nenhum processo uma política de taxação das grandes fortunas, da herança, que não levou embates muito importantes como o aborto, vai me dizer que tu é de esquerda, que tu é o Che Guevara, que o teu partido é... Aonde estão os trabalhadores? A base que apoiou o teu governo, você desindustrializou. Olha, e a grande culpa foi isso. E vocês não souberam interpretar em 2018 o movimento de antipolítica, o movimento antipetista que levou e confluiu ao que o Bolsonaro estivesse hoje no poder. Esse projeto de poder. Vocês não têm projeto de governo, vocês não têm projeto de favor ao povo. Porque se vocês tivessem consideração ao povo, ao sofrimento do povo, vocês não teriam feito o que fizeram e tampouco teriam se apresentado para 2018. Me desculpa, mas se você, petista, quer me cancelar, deixa lá no e-mail, @poucomeimporta.com, porque, meu querido, me fala, me mostre, vocês não sabem atacar utilizando a realidade, vocês agora vão me chamar, com certeza, de ciromínio, de 12%, de que vou para Paris, de que eu sou fascista, que eu sou bolsominion. Cara, como vocês vão? Cuidado, hein? Porque vocês, como o William falou, em nenhum momento eu vi o Lulinha se posicionando a favor do impeachment. Eu não vi em nenhum momento. O Lula, vocês precisam do Bolsonaro lá. Só que vocês estão afundando o Brasil e não sei quantos anos vai ser levado para que a gente contorne essa situação. E Lulinha não é eterno. Pensem bem, vocês estão porque o Lula transcende o PT. A partir do momento que o Lula se for, seja por idade, seja até mesmo, nós não somos infelizes. Não estou querendo que ele morra. Não estou querendo que ele morra. Mas tudo na vida tem um prazo de validade. O do Lula chegou faz tempo. Mas vocês querem insistir nisso? Exatamente, porque a questão do PT nesse momento não existe um projeto de renovação interno, né? Então que a gente viu aí o resultado das eleições em 2018, que o PT é o maior partido de esquerda da galáxia, né? Mas que quando a gente fala qualquer comentário desse, aí fala, não, porque o Ciro teve só 12% dos votos. Meu ovo, sabe? Meu ovo. E aí a gente chega nesse ponto do podcast, na verdade, de que o Bolsonaro... Tudo bem, né? Eu acho pouco provável que alguém chegue nesse ponto a 1 hora de podcast e ainda esteja aqui porque realmente defende uma desses dois lados, mas o Minion vai dizer de que a gente é petista, de que a gente é petralha, esquerdista de merda, comunista, e o petista vai dizer de que a gente é neoliberalzinho de merda, Minion, não sei o que, blá, 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 blá. Mal sabem que os dois são afiliados ao Partido Socialista Argentino, né? E meu filho, eu sou da IUC, eu sou da Internacional Socialista, tio. Vai, pelo amor de Deus. Eu acho que esse episódio, a gente já deve estar terminando ele agora, foi um episódio extremamente verborrágico. Como eu falei agora há pouco, há 20 minutos, casou, infelizmente, de que o dia que a gente fale sobre CPI do Covid seja o dia que eu tenho uma notícia não muito agradável da minha família. Espero que tudo corra bem e tudo vai correr bem. Então, isso acentuou muito mais, né? Porque, como eu sempre digo, já disse em outros episódios aqui, eu geralmente sou a figura pacificadora desse podcast e o Vitor é o que bota a lenha e xinga e puxa o cancelamento para esse podcast. Mas hoje eu não consegui evitar certos comentários. E é isso. Eu não sei, Vitor, fazer teu comentário antes de eu fechar. Eu vou fazer meu comentário, mas que nada, eu quero dizer que eu não puxo o cancelamento para o podcast, eu assumo aquilo que eu falo. Desde o princípio, eu sou responsável daquilo que eu falo. E o bonito desse podcast é que, ainda que nós tenhamos, que a gente concorde muito do que nós debatemos aqui nesse podcast, nós temos personalidades diferentes. Agora há pouco mesmo, a princípio do episódio, você falou que não concordava com o meu posicionamento com respeito ao que aconteceu dentro do CPI, e é super valorável. Só que eu puxo para mim as responsabilidades, porque eu sou uma pessoa que acompanho todo esse processo a nível mundial, estou cansado desse debate juvenil, dessa filosofia determinista dentro da política, e eu tento alentar, talvez, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, para que eles possam transcender como pessoas e como seres políticos, porque até tá escutando esse podcast, meu amigo, ainda que você seja antipolítico, se você for de direita, de esquerda, tu tá reproduzindo signos políticos. Então,
pessoa ela pode ser apartidária, não a política, né? Porque Exatamente. Mas, assim, Exatamente. eu não quero dizer que nós somos os grandes eruditos da política, né? Como a gente diz na Exato. Argentina. Mas acho que a parte bonita da política é isso, a gente poder confrontar ideias e mesmo não concordando a 100% com o outro, sabendo respeitar justamente. Que a partir da dissidência é que a gente constrói. A gente nunca vai construir se todo mundo pensar igual, pensar da mesma Com forma. certeza. A gente precisa desse confronto, desse debate, que é a partir daí que a gente trata de buscar um ponto intermédio entre os dois lados, que seja positivo para os dois lados, para o empresário, para o trabalhador, para o estudante, para o Com professor. certeza. Mas, enfim, eu vou fechando o episódio de hoje, porque, né, por mais que a gente vai ter um cortezinho aí no meio, que eu recebi uma chamada telefônica no meio do rolê, já deu aí 1 hora de episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que está escutando pelo Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, enfim, qualquer outra plataforma, peço para você se siga, clique no botão de seguir para não perder os próximos episódios. E corre lá no YouTube, né? Só jogar Fora de Tópico Podcast que você encontra o nosso canal, que aí você pode ver nossas queridas caras no momento que a gente fica emputecido da vida, e ver as nossas reações, e pode fazer até meme se quiser. Então vai lá, segue também, ativa as notificações, e se caso você estiver vendo pelo YouTube, muito obrigado por ter nos aturado já por 1 hora. Deixa aqui embaixo nos comentários sugestões para os próximos episódios, porque de vez em quando eu e o Vitor a gente entra no embate de decidir qual é o assunto, que aí a gente demora um certo tempo. Eu reconheço que a demora desde o último episódio para esse é de responsabilidade minha, assim, é para compensar as vezes que o Vitor não pôde no passado. E o meu, a desculpa não é uma desculpa, é uma questão de saúde mesmo, que os meus intestinos não me permitem fazer muitas coisas nas últimas semanas. Com certeza. Eu queria, mais que nada, Will, agradecer o pessoal que nos acompanhou até aqui. Eu sei que não é fácil, foi um episódio muito complexo, um episódio muito duro, em que ambos nós fomos muito contundentes, e é a primeira vez que eu te vi assim, num nível tão emputecido na vida. Na vida não, mas no podcast Não, foi a você já primeira me vez viu que na eu te vi. militância muito mais emputecido Sim, do que isso. exato, mas é algo que transcende a gente, que nós somos o reflexo daquilo que está acontecendo hoje no social, no pé no chão aí no nosso Brasil, e a tendência é só piorar. Já estamos realmente muito cansados. Quero agradecer a todos de coração. Se inscrevam, deixem um like, nos sigam no YouTube, nas plataformas aí que vocês escutam o podcast. Também quero desejar toda a energia positiva, melhor aí para tua mãe, Will, e para você. Espero que o processo seja leve e que ela possa passar por esse período de uma maneira, obviamente, acompanhado pela tua família e por você, através dos meios de comunicação. E qualquer coisa, meu irmão, você sabe que estamos à disposição, e também aos ouvintes. Qualquer coisa, sigam a gente lá no Fora de Tópico no Twitter. E se você quiser, eu vou ser sincero, eu deixo aqui meu Instagram, só que o pessoal pede para me seguir, eu não conheço a pessoa e não deixo ninguém me seguir. Mas, como é que é? Eu sou desses. Mas caso você queira ver a minha fotinho de perfil no Instagram, e se eu te avaliar, ver o teu perfil e ver se você é digno de me seguir, é @virrenolf. E é isso, minha gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Gente, pelo amor de Deus, entendam de que muitas vezes a gente usa muita ironia nos nossos comentários, porque senão soa a grande estrelismo, né? Pelo Não, amor com de Deus. certeza. E faça um comentário para quem conseguiu chegar até aqui, né? Quem aguentou, acho pouco provável. Mas se caso você tá até aqui, vou fazer aquela brincadeirinha do povo dos YouTubers grandes, né? Caso você tá aqui, deixa um comentário dizendo que você chegou até depois da 1 hora, nos comentários aqui no YouTube, tá? Pelas plataformas de áudio não tem como fazer isso, mas enfim. É, o Vitor sugeriu de que ele quer começar a fazer uns vídeos aí, que vai estar só ele. Então, deixa aqui embaixo nos comentários também aí, dizendo, vai lá, Vitor, faz o videozão. Vai Faz lá, aí, Vitor. dá umas ideias para ele. Como ele falou para mim antes da gravação, o próximo vídeo que talvez caia no canal tem alguma vinculação com esse episódio aqui do podcast. Mas enfim, deixando de enrolação, muito obrigado por assistir. A gente se vê e se escuta, e vocês nos escutam, melhor dizendo, no episódio de não sei quando. A gente está quase chegando a 1 ano de podcast. Dá para crer que faz 1 ano já que a gente está produzindo isso aqui. Enfim, até mais. Tchau, tchau. Cuidem-se. Hasta la vista.